Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, capítulo de número 30, versículos de número 19 e 20. Diz o texto sagrado: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Que texto maravilhoso, que texto poderoso. Moisés, ele havia guiado este povo por mais de 40 anos no deserto. Ele esteve participando das decisões coletivas desse povo e de decisões pessoais também. Com certeza ele influenciou em muitas decisões pessoais. Mas nesse momento histórico aqui, ele estava às portas da terra prometida, da terra de Canaã, e o seu ministério se findava. Deus já havia dito a ele que ele seria recolhido aos seus pais, ou seja, ele estava perto da sua morte. Então ele chama todo o povo e ele repassa toda a lei que Deus deu, ele fala sobre as jornadas, ele dá orientações, e ele põe diante do povo agora uma necessidade, a necessidade de que eles tomassem uma decisão, que seria a decisão mais importante de suas vidas. Agora Moisés não poderia decidir por eles, agora Moisés não poderia determinar por eles, a decisão cabia a eles. E que decisão era essa? A decisão de escolher entre a vida e a bênção, a morte ou a maldição. Então Moisés está explicando a eles que se eles se decidissem a andar nos caminhos do Senhor, se eles se decidissem a amar o Senhor e se submeter à lei do Senhor, aos preceitos do Senhor, à vontade do Senhor, eles escolheriam como resultado a bênção do Senhor sobre suas vidas. Olha que coisa extraordinária. Mas também eles poderiam decidir ao contrário. Você sabe que essa também é uma decisão que todos nós precisamos tomar? E vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes, porém, eu quero falar com você sobre a necessidade de que nós temos de conhecer e saber bem sobre esse tema. Por quê? Porque este é um tema extremamente importante para todos nós. Ora, se no poder da nossa decisão está a vida e a bênção, a morte ou a maldição, imagine você, nós precisamos estar conhecendo, nos aprofundando neste tema. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o poder das decisões. Decisões são como sementes lançadas em um campo. Elas vão produzir. Se vão produzir para o mal ou se vão produzir para o bem, isso depende de quais foram as suas decisões. Então você, ao decidir, determina o seu futuro. Você, ao decidir, está determinando entre um caminho de bênção ou um caminho de maldição, um caminho de paz ou um caminho de tormentas. E é necessário que conheçamos sobre esse tema. O que é decisão? Decisão é a habilidade para chegar a uma conclusão ou resolver algum problema sem indecisão. É você conseguir resolver problemas, não restando dúvidas quaisquer sobre aquilo. Então chegamos à conclusão de alguma coisa sem que haja mais nenhuma dúvida, sem que haja mais nenhuma incerteza, sem que haja mais nenhuma indecisão. Este é um tema muito relevante, eu quero que você preste muita atenção nisso, porque isso diz respeito ao teu futuro, ao futuro dos teus, ao futuro da tua família. E nós precisamos estar preparados para decidir. E para que você compreenda melhor esse tema, nós vamos falar sobre algumas coisas que são bem importantes aqui. Preste atenção nisso. Se você quiser, até as copie, porque eu tenho absoluta certeza que revê-las de vez em quando vai ser importante para você, para que isso esteja bem gravado na sua mente. Deixa eu te dizer algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que você deve partir da premissa de que é impossível se viver sem tomar decisões. É impossível se viver sem tomar decisões. Decidir é uma das necessidades mais essenciais de nossas vidas, pois todos os dias nós somos levados a tomar várias decisões, e algumas de grande relevância, de grande importância. É claro que tem coisas que são mais singelas, que são de menor importância, mas outras de extrema importância. Então, se nós entendemos que as decisões farão parte do nosso cotidiano e que às vezes coisas muito importantes precisarão ser decididas, vem um segundo ponto.
precisamos estar preparados para tomar decisões, especialmente aquelas mais importantes. Quanto mais relevante é a decisão a ser tomada, maior é a pressão sobre nós. E a primeira pressão que nós sofremos é a pressão emocional. Quando temos que decidir acerca de um tema de muita relevância, nós nos vemos pressionados emocionalmente. A emoção está ali. E às vezes, se a emoção ela está em desequilíbrio, o resultado da nossa decisão pode também pender para um lado ruim. E não queremos isso. Mas além de pressionar-nos emocionalmente, também nos pressiona espiritualmente. Se você é um cristão genuíno, se você é uma pessoa que crê em Deus, você sabe que existe uma nuvem de testemunhas que estão ao teu redor. E as pessoas esperam que tenhamos o direcionamento de Deus na nossa vida. Então, ao decidirmos sobre principalmente coisas de maior relevância para nós, nossa família, ou aquele contexto em que estamos ali inseridos, as pessoas nos observam. Elas querem ver e saber se de fato nós estamos sendo direcionados ou não por Deus, se de fato temos ou não uma sabedoria que venha da parte de Deus. Então nós precisamos estar preparados emocionalmente, espiritualmente, para tomar decisões. Um terceiro ponto, saiba que sempre aos olhos de Deus, nossas decisões serão nossa responsabilidade. Por isso não adianta você querer transferir responsabilidade sobre as suas decisões. Sempre, receber as bênçãos e as vantagens das boas decisões. Mas quando nós tomamos más decisões, a gente sempre quer dividir a carga ou transferir esta responsabilidade para outras pessoas. Um quarto ponto é, decisões são pontes para a mudança. Por quê? Porque ao tomarmos decisões, alguma coisa vai mudar para o bem ou para o mal na nossa vida. Preste atenção nisso. Quando nós tomamos decisões, alguma coisa vai mudar em nossas vidas, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Não é verdade? Olha como as coisas são na vida, não é? Uma coisa leva a outra. E se nós começamos a subir os degraus da vida de uma forma coerente, certa, a gente vai chegar lá em cima sendo abençoado. Mas quando a gente decide errado, não conseguimos nem escalar, nem subir, nem chegar a um patamar mais elevado na escada da vida. É muito importante que prestemos atenção nisso. Então, decisões são pontes para mudanças. Por quê? Porque ao tomarmos decisões, alguma coisa vai mudar para o bem ou para o mal em nossa vida. E um quinto ponto, nossas decisões determinarão o nosso futuro. Nós lemos um texto em que está escrito, na parte B do versículo 19, agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Então, ao decidirem buscar a presença de Deus, amar e se submeter a Deus, havia uma garantia de vida e de bênção para o futuro não só deles, mas o futuro de toda a sua família. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós decidimos bem, quando nós tomamos a decisão certa, nós estamos criando uma condição de bênção, não só para o tempo presente, mas também para o nosso futuro. Olha como esse tema é relevante, não é? Então, se você entende essas primeiras colocações, eu quero avançar com você um pouco. Se você entende que decidir é algo muito importante, eu quero te dar 2 conselhos a partir de agora. E eu quero que você resiste isso muito bem no teu coração, tamanha a relevância daquilo que estamos falando aqui. Eu quero te dar 2 conselhos para uma boa decisão. O primeiro conselho é sobre não tomar decisões sobre certas influências. Não tomar decisões sobre certas influências. Eu vou falar sobre essas influências aqui, porque se você estiver influenciado por aquilo que eu estarei falando aqui, você tem uma probabilidade enorme de tomar decisões erradas em sua vida. Preste atenção nisso. A primeira dessas influências que eu quero citar são as inclinações carnais. Olha, isso é muito importante. Talvez você esteja dizendo, pastor, inclinações carnais, decisões. Eu vou te explicar melhor isso. Decisões sobre influências carnais, segundo a própria palavra de Deus, são pautadas por sentimentos como egoísmo, ira,
paixões, lascívias e coisas assim. E elas vão trazer resultados desastrosos, porque Paulo, ele fala sobre a obra da carne em Gálatas, capítulo de número 5. E ele vai falar que a obra da carne, ela se revela através também de sentimentos como esse. Se sentimentos como esses estão influenciando você, se tendências pecaminosas como essas estão influenciando você na hora de decidir, com certeza as tuas decisões não serão para o teu bem. Olha o que está escrito em Gálatas 6, versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Se você decide segundo a carne, você vai colher essa destruição futura, porque a tua decisão estará corrompida pelo pecado que habita na sua carne. Quando Paulo, ele escreve ensinando e admoestando e orientando os Gálatas, a igreja que estava lá na Galácia, então ele vai dizer no capítulo 3, versículos 1 e 3, que tomar decisões pautados por uma inclinação carnal é uma insensatez, Ele vai falar aos Gálatas, ele vai chamá-los de insensatos Gálatas, no versículo 1 do capítulo 3, e no versículo 3 ele vai dizer, vocês começaram pelo Espírito e agora terminam pela carne, ou seja, vocês estão demandando a vida de vocês, decidindo a vida de vocês pela inclinação da carne, e por estarem decidindo pela inclinação da carne, Paulo os censura e os chama de insensatos. É uma insensatez decidir por uma inclinação pecaminosa, por uma inclinação carnal, qualquer que seja, porque Deus não está aliançado, Deus não respalda uma decisão que venha através de uma influência carnal. Nós, muito pelo contrário, devemos ser orientados e guiados pelo Espírito do Senhor, como a própria epístola nos fala. E escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso número 14, Paulo diz que se somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Ora, se nós somos filhos de Deus, precisamos ser e precisamos nos deixar ser guiados pelo Espírito Santo. E decisões guiadas pelo Espírito Santo são decisões assertivas, são decisões que promoverão bênção no presente e vitória no futuro sempre. Mas há ainda uma outra coisa que é muito relevante para falarmos. Então nós falamos que nós não devemos nunca tomar decisões influenciados por inclinação carnal, inclinação pecaminosa. Mas uma outra coisa é que nunca devemos também tomar decisões influenciados pela emoção. É claro que existe uma carga emocional naquilo que fazemos, de menor monta, de maior monta, mas as emoções não podem determinar as nossas decisões, elas não são um alicerce confiável para determinar as nossas decisões. Por quê? Porque nós vamos mudar o nosso entendimento emocional sobre as coisas durante a nossa vida. Aquilo que te determinou, pautado pela tua emoção hoje, pode não determinar amanhã, e você pode ter um dano muito grande, como por exemplo, eu vou citar um exemplo para você, às vezes a pessoa se vê apaixonada, e aí decide abandonar tudo, às vezes até larga a sua própria família, a sua própria estrutura familiar, o seu casamento, por uma paixão, e aquilo com o tempo passa, e aquilo com o tempo desaparece, e a pessoa então cai em um poço de arrependimento, porque tomou uma decisão movido pela emoção. A emoção nunca será um alicerce seguro para respaldar as nossas decisões. Não tome decisões pela emoção, no calor das emoções. Às vezes você decide coisas porque naquele momento você está estimulado por uma emoção. Eu vejo isso todos os dias. Pessoas que saem por aí e são influenciadas e são tocadas na sua emoção para adquirir bens que estão acima de sua possibilidade. Foi ali, foi ver um carro em uma agência, não tem condição de comprar, mas chegou lá, a pessoa te colocou lá em cima e você disse, eu posso sim comprar este carro, e daqui a pouco você é pautado por uma emoção de um momento de entrar dentro de um veículo, e aquilo cria realmente em nós, né, um momento assim de êxtase, um momento onde a adrenalina sobe, você está naquele carro bonito que você deseja, toma uma decisão de comprar aquele bem e depois tem complicações financeiras enormes na sua vida. Preste atenção nisso, porque isso pode trazer bênção ou maldição para o seu futuro. Uma outra coisa que nós podemos falar aqui é que não devemos tomar influência, ou não devemos tomar decisões influenciados por modismo
ou por formadores de opinião? Existe um texto lá em Isaías, capítulo 8, verso 11, onde Deus fala com Isaías. Deus diz: não siga a multidão, não ande pelo conselho deste povo, porque o povo estava andando por um caminho que os levaria à destruição, estava depositando confiança aonde eles não poderiam ser respaldados e deixando de confiar em Deus. Então Deus disse ao seu profeta: não siga este povo, não siga o conselho deste povo. E eu quero que você compreenda, quando somos pautados por modismo, quando somos pautados por formadores de opinião, quando muitas vezes temos aquela necessidade de aceitação das pessoas, cuidado com isso. Neste mundo de contato virtual, às vezes você se mede muito por pessoas que estão em outro ambiente, em outra realidade, que você não sabe nem se essa realidade que eles aparentam ter é verdadeira de fato, ou se isso não passa de uma representação diante da tela, e você então julga que a vida daquela pessoa, que a condição daquela pessoa, que a realidade daquela pessoa é maravilhosa, e por isso ela está sendo aceita, cheia de seguidores, cheia disso, cheia daquilo, e de repente não é nada disso, mas você sente uma necessidade também dessa aceitação, e às vezes nós nos corrompemos por isso, somos influenciados por isso. Essas influências podem determinar um desastre em nossa vida, em nosso presente e em nosso futuro. Tenha cuidado, esses modismos não quer dizer nada, isso passa e passa rápido. Então, não se deixe determinar nas suas decisões por esses agentes, por esses fatores. Também não se deixe, ou não decida, pela influência de pessoas indecisas. Você sabe que tem muita gente que é indecisa. E às vezes, quando você vai buscar o conselho de uma pessoa indecisa, ela vai confundir mais a sua mente. Ela vai titubear: olha, não sei, talvez assim, talvez não. Aí daqui te dá um conselho, daqui a pouco liga: eu fiquei pensando bem. Se ela é indecisa consigo mesmo, consigo mesma, ela vai ser indecisa no seu aconselhamento também. Então, se você conhece pessoas indecisas, na hora de tomar uma decisão, não se aconselhe com elas. Porque senão você vai dar um passo para frente e outro para trás, vai andar no ritmo delas. Também não seja influenciado no momento de decidir por aqueles que muito espiritualizam as questões cotidianas. Temos que ter cuidado, porque religiosidade não é espiritualidade. E tem gente que às vezes nas coisas práticas da vida, decisões até de menor monta, espiritualizam tanto a coisa, criam uma complexidade tal, que fica impossível de você tomar uma decisão. Então às vezes você está pensando: para onde é que eu vou viajar nas minhas férias? Para o norte ou para o sul? Aí você vai: olha, eu queria viajar, o que é que você acha? E a pessoa diz: entre num jejum e numa oração de pelo menos 30 dias, para que você decida isso. Irmão, não é necessário. Deus nos deu saber que você precisa sentar e ver, junto com quem vai viajar com você, qual é a melhor opção, se está dentro da sua possibilidade financeira, econômica, de bancar essa viagem. E pronto, tome uma decisão. Eu vou comprar um carro, não sei se eu compro vermelho ou amarelo, preto ou branco, azul ou verde. Vamos entrar numa campanha de oração, numa campanha de jejum, para decidir a cor de um carro. Então são pessoas que trazem uma complexidade na vida, que a vida fica impraticável. Então cuidado com essas pessoas. Mas também cuidado para não ser influenciado por aqueles que são muito racionais. Porque pessoas muito racionais, elas não conhecem o caminho da fé. Não conhecem o caminho da fé. Então, às vezes nós somos motivados por Deus a tomar algumas decisões em nossas vidas. Isso vem do alto para o nosso coração. São coisas desafiadoras muitas vezes, mas o próprio Deus está demandando-as de nós. E somos influenciados, às vezes de uma forma em que até a nossa fé fica comprometida com pessoas que racionalizam demais certas coisas e tiram Deus dessa equação, tiram o poder do Senhor dessa equação. Então tenha cuidado para que você não esteja sendo muito influenciado. Um dia em Israel, Moisés mandou que o povo fosse espiar a terra de Canaã. 12 espias foram a toda a terra de Canaã e andaram por ali e viram toda a terra. E quando voltaram, 10 deles estavam incrédulos quanto à possibilidade deles possuírem aquela terra, porque eles racionalizavam demais as coisas.
Eles botaram os olhos naquelas fortificações, naquelas cidades fortificadas, naqueles homens de grande estatura que ali habitavam, né? Haviam povos ali de grande estatura, de muito poder físico, de muita capacidade para a guerra, e eles desprezaram o poder do Deus que os tirou do maior império da época, com braço estendido e mão forte, que foi o Egito. Então, eles começaram a infamar a terra da bênção do Senhor, e Deus os puniu severamente por isso. Então tenha cuidado com pessoas que são muito racionais para não te influenciar negativamente. Mas um segundo conselho que eu quero deixar para você é sobre como respaldar suas decisões. Qual é o auxílio que você pode ter na hora de tomar decisões? Então vamos ver algumas coisas. Respalde as tuas decisões nos princípios da palavra de Deus. Seja bem objetivo. Está de acordo com a palavra? Então você já tem metade do caminho andado para tomar a decisão. Está em desacordo com a palavra? Cai fora. Isso não é de Deus. Mas pastor, parece algo muito bom, parece algo que vai frutificar muito, parece algo que vai abençoar muito a minha vida, a minha família e tal. Não importa, se está em desacordo com a palavra de Deus, não pode promover um fim abençoado para a sua vida. As pessoas se iludem muito com as aparências. Um dia o sobrinho de Abraão, Ló, teve que tomar uma decisão. Abraão disse: não podemos continuar juntos porque os nossos rebanhos se multiplicaram, cresceram, não há condição de nossos rebanhos conviverem juntos. Então, olha para um lado, olha para outro. Se tu decidir para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu decidir para a esquerda, eu vou para a direita. Enfim, decida para onde você quer ir. A palavra de Deus diz que ele olhou as campinas de Sodoma e Gomorra e viu aquelas campinas como o jardim de Deus. E disse: é para lá que eu vou. E tomou uma decisão sem se pautar na palavra de Deus, sem se pautar na orientação de Deus. Olha só, então quando a gente decide sem ter uma orientação do Senhor, do Espírito Santo, então nós vamos, com certeza, estar apostando o nosso futuro em algo completamente incerto. E a orientação que vem da palavra liberada por Deus, nós temos as Escrituras, nós temos aqui a orientação que vem através da palavra de Deus, e temos a oração, porque quando você ora, você tem discernimento. Você sabe que o resultado da oração em busca de orientação traz esse discernimento a nós. Então, quando você ora, quando você busca na palavra, está de acordo com a palavra, está sob a bênção da oração, você vai ter discernimento. O Espírito Santo vai te guiar, creia nisso, e você vai decidir de forma acertada. E o resultado será de bênção para a sua vida, será de vida e de paz para você. Mas você também deve respaldar as suas decisões nos bons conselhos. Nos bons conselhos. Não crie uma total independência para tomar decisões, isso não é bom. A palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 11, versículo 14, que no poder dos conselhos, então nós temos uma boa decisão. Olha só, como isso é importante, né? Quando somos bem aconselhados, tomamos boas decisões, né? Então nós precisamos nos aconselhar com quem tem capacidade de dar um bom conselho, com quem ouve a Deus, com quem tem experiência de vida, com quem pode nos ajudar realmente nesse momento. E assim nós teremos vitória. A palavra do Senhor traz uma história muito interessante, que é a história de Roboão, filho de Salomão. Quando Roboão assumiu o reino, 10 tribos de Israel foram ter com ele, e aqueles homens estavam indignados pelo peso dos tributos colocados sobre eles. E então disseram a Roboão: se você diminuir as cargas, os tributos, nós vamos te seguir, nós vamos tê-lo como rei. Mas, se não, então, nós não queremos um rei que não se importa com nossa condição financeira. E então ele disse: olha, me dê 3 dias e eu vou me aconselhar e volto para decidir. Procurou os conselheiros de seu pai, homens experientes, homens que tinham capacidade de orientá-lo e que eram iluminados por Deus. E estes homens disseram: olha, diminui as cargas deste povo e o coração desse povo será contigo.
Mas então ele teve uma ideia: eu vou procurar os meus amigos, os meus companheiros, a minha galera ali, aquela turma que anda comigo, sem experiência de vida. Talvez tivessem até boas intenções, mas não tinham experiência, não ouviam a Deus, não buscaram ouvir a Deus. E disseram a ele: olha, diz a este povo que o teu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do teu pai. Ou seja, meu pai cobrou impostos de vocês, muito mais vou cobrar eu. E ele foi então e anuiu a este conselho e decidiu sobre o conselho destes seus amigos. E o que aconteceu? O reino foi dividido. Se você não quiser uma casa dividida, se você não quiser um reino dividido, ouça pessoas que podem te aconselhar com sabedoria. Na multidão de conselhos, há sabedoria, ou seja, a capacidade de se decidir bem. Também respalde as tuas decisões na fé. Creia que Deus será contigo e abençoará tua decisão. Creia em Deus, confie em Deus. Se você buscou a Deus, se você está no princípio da palavra, se você orou ao Senhor, se você, sendo necessário, se aconselhou com pessoas sábias, pessoas experientes, pessoas que têm a capacidade de te ajudar, então agora creia e tome a decisão. Então você precisa agir, porque a fé te impulsionará, porque não adianta você se munir de todas as providências para uma boa decisão e não tomá-la, e não agir. Não vai te valer de nada. Então é necessário que agora você tome a decisão e tome-a com fé. A fé é um excelente alicerce para as nossas decisões, porque a fé é firme fundamento de coisas que se esperam e é convicção de fatos que não se veem. Então, quando decidimos na orientação do Senhor, pela orientação da palavra do Senhor, nós vamos decidir bem e vamos alcançar o fim que desejamos, a bênção e a vida. Que coisa maravilhosa, que tema poderoso. E eu creio que você foi ministrado nesse dia por esse tema e que você tenha aprendido para saber decidir bem. Mas eu quero ir um pouco além com você para a gente finalizar. Agora, voltando ao texto lá de Deuteronômio, capítulo 30, vemos que estava diante do povo a tarefa de decidir sobre a questão mais importante de suas vidas. É como se Moisés estivesse dizendo: agora é com vocês. E assim também acontece conosco. Jesus, ele disse à multidão que o seguia, que existia dois caminhos diante daquela multidão. Existem dois caminhos diante de todos nós. Preste bem atenção nisso. Mateus 7, versículos 13 e 14, ele diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Uau, que palavra tremenda! Mas o Senhor estava também dizendo a eles: vocês têm o poder e a capacidade de decidir qual é a porta que vocês irão entrar. Entenda, nos é dado o direito de escolher se queremos ou não o caminho da vida, o caminho da bênção. Agora tem um detalhe: se temos o direito de escolher o caminho, se temos o direito de escolher a porta que vamos entrar, nós não temos o poder de decidir aonde este caminho nos levará, porque já está determinado por Deus. Não podemos decidir entrar pela porta larga, pelo caminho espaçoso e chegar a um fim de bênção e de vida, porque este caminho do pecado, esse caminho dos prazeres que nos distanciam de Deus, são prazeres efêmeros, são prazeres da carne, mas nos distanciam de Deus, são ilusórios. Os verdadeiros prazeres estão no Senhor, na alegria produzida pela sua presença em nossa vida. Então você pode escolher este caminho espaçoso, mas ele te levará à maldição e à morte espiritual. Mas quando você escolhe o caminho estreito, a porta pequena, essa escolha te levará à bênção e à vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Hoje está diante de você a possibilidade dessa escolha. Talvez você diga: eu já fiz essa escolha, pastor, e já estou no caminho do Senhor. Então escolha a cada dia, não mais entrar neste caminho vivo chamado Jesus, porque você já o fez, mas escolha estar no centro da vontade dEle, servindo, vivendo para o louvor da glória dEle, e a tua vida será uma vida abençoada, e o teu futuro será um futuro de vida, não só para ti, mas para os teus filhos também.
Que o Senhor nos abençoe e nos dê sempre a capacidade de tomar boas decisões. Paz seja contigo, em nome de Jesus. Amém.